Você também é mãe e gostaria de retomar a sua carreira, mas o que te falta é ânimo e força de vontade? Eu te entendo. Eu sou Juliana Didier, sou mãe, professora e especialista em organização do tempo para mães. E nesse programa Mães com Mais Tempo, eu te ensino como organizar o seu tempo para avançar na sua carreira. E se você não quer perder novos vídeos, já se inscreve no canal e ativa as notificações aqui no sininho para não perder novos vídeos. E no vídeo de hoje, o Mães com Mais Tempo 23, eu vou te ensinar 3 estratégias para recomeçar sua carreira depois de ser mãe e resgatar o seu ânimo e força de vontade. Vem comigo! O tema de hoje foi baseado numa pesquisa que eu fiz com as mães que participaram do último evento online que eu organizei, o Donas com Tempo. E uma delas me disse o seguinte: ela é manicure, mãe de 3 filhos e não tem rede de apoio. E ela me respondeu da seguinte forma nas perguntas. Primeira que eu perguntei: o que você pretende aprender nesse evento? Ela respondeu: recomeçar. Na segunda pergunta: o que você acha que está te impedindo de organizar melhor o seu tempo para avançar na carreira? A resposta: falta de ânimo e força de vontade. E para você, o que é que avançar na carreira em 2024 significa? E ela disse: começar uma nova carreira do zero. E qual é o seu maior sonho que você gostaria de realizar na sua carreira esse ano? E a resposta foi: ter comida na minha casa. Na outra pergunta: e o que tira o seu sono quando você pensa no tempo que você tem hoje? Ela me respondeu uma simples e dura frase: falta do que comer. Finalmente, quando eu perguntei: e se você pudesse tomar um café comigo, o que você gostaria de me perguntar? Pode abrir o seu coração. Eu coloquei na pesquisa. E ela disse assim: me ajuda a não desistir e te pedir que não desista de mim, por favor. Gente, como é que eu me senti quando eu li isso? Eu não sei vocês, mas eu me emocionei. Eu chorei, porque eu disse: gente, que tapa na cara. Porque eu, nessa minha vidinha, né, de classe média, branca, que sempre tive segurança financeira, eu nunca fui rica, mas os meus pais, eles foram funcionários públicos, a minha mãe secretária executiva, meu pai engenheiro, e eles sempre bancaram os meus estudos. Tá? Eu não precisava trabalhar para pagar conta, para sobreviver. Tá? E eu nunca tive experiência de escassez, tá? Escassez de comida, que é o caso dessa minha seguidora. Nunca tive falta de segurança financeira também. Tá? Então, eu nunca tive lâmpada cortada da minha casa, por exemplo, e sem conseguir estudar porque meus pais não tinham pago uma conta, por exemplo. Então, essa experiência de escassez financeira, gente, seja na nossa infância, né, seja no seu momento atual, ela vai interferir nas suas emoções, na sua saúde mental também. Então, é muito mais do que apenas a falta, né, do dinheiro. Então, ela está numa situação de insegurança alimentar, numa situação em que a primeira basezinha da pirâmide de Maslow, que eu vou explicar para vocês o que é, não está sendo preenchida. Né? Se você fez um curso de administração, como foi o meu caso, que eu fiz o meu mestrado em administração, fiz minha graduação em hotelaria, então tem disciplinas de administração, talvez você já tenha visto essa pirâmide de Maslow. Vou colocar para vocês aqui na edição. E essa pirâmide de Maslow é basicamente uma pirâmide com as hierarquias das necessidades humanas. E o Maslow, que era um psicólogo norte-americano, ele disse: olha, a gente só consegue subir para o próximo nível das necessidades quando a gente atende uma primeira camada básica. Né? Então, essa seguidora, ela está na base da pirâmide, na base dessa hierarquia. Por quê? Porque no caso dela são as necessidades fisiológicas, nesse caso a sobrevivência básica, que é a alimentação. Então, a fisiologia, que é a base dessa pirâmide, é respiração, comida, água, sono. Tá? A segurança, que seria a outra, segurança financeira, segurança que você vai estar na sua casa, por exemplo, tem a ver com isso. Então, segurança do corpo, segurança do emprego, de recursos, de moralidade, da família, da saúde, da propriedade. Então, você não conseguir
pagar suas contas, você não conseguir ter um trabalho que pague o seu aluguel, por exemplo, a insegurança de se eu for demitida, eu não consigo ter recurso suficiente para subsistir nem por um mês. Então isso tem a ver com o segundo nível. O terceiro é amor e relacionamento, é você ter relações de amizade, família, intimidade sexual. Estima é você ter, que é o nível já que as pessoas que já realizaram esses níveis de fisiologia, segurança e amor e relacionamento já estão perseguindo. Talvez seja o seu caso, de autoestima, confiança, senso de conquista, respeito dos outros, respeito aos outros. E a última etapa, que é a realização profissional, é a moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito e aceitação dos fatos. Então, eu trouxe essa pirâmide aqui para vocês entenderem que muitas vezes a gente, e aí eu me incluo nisso também, a gente alimenta alguns conceitos ou preconceitos, né, achando que o universo, né, de mães que precisam trabalhar ou construir sua carreira se resume ao nosso mundinho de classe média, com curso superior, em que todo mundo tem uma família estável emocionalmente ou financeiramente. Né? E a gente precisa se abrir para a gente pensar, ok, existe muita gente que está precisando do básico, das necessidades fisiológicas e ou de segurança, que é o segundo nível. Então, se você é uma mãe que está nessa base da pirâmide, está sentindo essa insegurança financeira e a segurança do seu lar, de manter as suas contas, compartilhe esse vídeo com outras mães que estão na mesma situação que você, para que esse vídeo chegue em outras mães que precisam ouvir esse conteúdo, que precisam resgatar esse ânimo e essa força de vontade de um lugar que às vezes elas não sabem nem sequer onde está, né? E voltarem a acreditar que elas sim são capazes de sair da pior situação que seja, e eu vou provar para vocês ainda nesse vídeo com alguns exemplos, vou colocar vídeos na descrição com histórias reais de mulheres que se transformaram do zero da miséria emocional e financeira para uma vida completamente plena de realização e também de prosperidade financeira. Então fica comigo nesse vídeo que eu ainda vou te contar algumas histórias reais para você se inspirar, tá? Gente, bora agora pensar o seguinte, por que que então uma mãe ter uma carreira é tão importante? Primeiro ponto, conseguir a liberdade financeira e a carreira da gente pode gerar libertação da escassez. Nesse caso da minha seguidora, é a escassez de dinheiro, escassez de comida. Para você talvez seja outro tipo de escassez, né? De você de repente sair de uma casa alugada para comprar a sua primeira casa, você de repente mora num puxadinho no quintal da casa do seu sogro e você quer ter a sua casinha, por mais simples que seja, mas que você chame do seu lugar, né, da sua independência. Então, essa libertação da escassez, seja qualquer nível que você tiver na sua vida hoje, mãe, mas investir seu tempo, se dedicar para uma carreira, pode ser seu caminho de libertação, tá? Consegue melhorar quadros de saúde mental. Não é que o trabalho, a carreira vai ser por si só o único, né? O único caminho para você se libertar. Mas pessoas que sofrem de depressão e ansiedade, muitas vezes relacionado por conta dessa insegurança financeira, elas começam a ter problemas de saúde mental também. Então, quando você consegue reconstruir a sua carreira, você consegue reconstruir a sua independência, a voltar a ter segurança de que eu consigo pagar as minhas contas, a segurança de que eu vou ter comida no prato dos meus filhos, isso vai diminuindo a sua ansiedade, tá? Então, são impactos positivos também de você se dedicar à sua carreira. Você consegue também melhorar sentimentos de desânimo, falta de vontade, desesperança. Você consegue subir nessa pirâmide de Maslow que eu mostrei para vocês agora. Você consegue levantar outras mulheres ao seu redor, que foi o caso da minha mãe, que eu detalhei para vocês no vídeo passado. No final desse vídeo eu vou colocar os links de vídeos anteriores, fica até o final, e aí você pode clicar e assistir, conhecer a história completa da minha mãe, que saiu também do zero e construiu uma vida, uma família, um patrimônio a partir do estudo e do trabalho, a partir de uma carreira, tá? Outra coisa também, gente, você consegue
a partir do seu trabalho e da sua renda enquanto mãe e mulher, sustentar os seus filhos, mesmo sem o apoio do marido. E quando eu falo sem apoio do marido, não é porque eu estou querendo colocar um discurso feminista, mulheres contra homens. Gente, existem várias situações em que você não pode contar com o apoio do marido. Para e pensa. Seja por separação, por viuvez, por invalidez ou doença do cônjuge. E ainda nesse vídeo eu vou contar uma história real de uma amiga minha que passou por essa situação. Então, você ter a sua carreira é muito mais do que você ter o seu dinheirinho para comprar uma roupinha nova no shopping, entende? Ter uma carreira é todo esse conjunto de benefícios para você. Lembre-se, muitas mulheres, elas precisam trabalhar para ganhar o básico do seu sustento, que é o caso dessa mãe, que não tem rede de apoio, tá? Outra coisa, conseguir conquistar independência financeira. Gente, sobre isso eu queria indicar para vocês uma série que, para mim, é a minha série, é a mais inspiradora. Eu tenho que dizer isso para vocês. Toda vez que eu estou começando a perder o meu ânimo, né, eu assisto essa série novamente. Está disponível no Netflix e ela se chama Madame C.J. Walker, Uma Vida Empreendedora. Eu vou contar um pouquinho aqui da história dela. Basicamente, ela era uma mulher que ela sofreu com violência doméstica, né? O marido dela foi preso, e quando ele saiu da prisão, ele voltou a beber muito e ele agredia ela muito, né? Emocionalmente e fisicamente também. E uma das vezes ele estava, enfim, bêbado e tal, e quebrou uma garrafa, cortou o braço dela, e por conta de não só esse episódio, mas por conta do estresse da violência que ela vinha sofrendo ao longo de vários meses ou anos, não fica claro, ela começou a desenvolver um sintoma físico que era a queda do cabelo, né, que é um sintoma de quando você está sob forte estresse ou trauma emocional. E ela tinha muita vergonha, né, porque os cabelos caíam de blocos, assim, o cabelo dela estava cheio de buraco. E ela foi literalmente para o fundo do poço. Ela se sentia assim, ela brigava até com Deus. Questionava Deus, por que que todo mundo tem tudo, tem beleza, tem isso, tem aquilo outro, e eu tô aqui sozinha, sem nada, né, rasgando minhas mãos todos os dias, porque ela trabalhava como lavadeira, né, uma mulher negra na década de 20 nos Estados Unidos, né, e trabalhava para ganhar centavos, né, lavando roupa para as brancas ricas na época da região onde ela morava. E dessa situação de estar sozinha, doente e trabalhando como lavadeira, ela resgatou a sua autoestima quando ela começou a fazer um tratamento e seus cabelos voltaram a crescer. E a partir disso, ela começou a sua jornada de empreendedora, tá? Mesmo com todas as lutas, porque essa não foi a primeira, todas as lutas, perseguições, traições que ela sofreu, a Madame C.J. Walker, isso é uma história real, ela se transformou na primeira norte-americana mulher a se tornar milionária por esforço próprio. Ou seja, ela não foi herdeira, né? Tem outras mulheres que eram milionárias, mas não por fruto do trabalho delas. Ela não nasceu rica, ela não herdou nada, ela criou a própria riqueza, de lavadeira a milionária. Não vou contar mais para não cair em spoiler aqui, mas vejam Madame C.J. Walker, Uma Vida Empreendedora no Netflix, e na descrição vou colocar o link para vocês, tá? Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Que o trabalho da mulher não é só coisa para feminista, como muita gente me diz, que quer colocar homem contra mulher. Não se trata disso. O trabalho dignifica o ser humano. Meu pai sempre dizia isso. Minha filha, o trabalho dignifica o homem, né? Que era a forma como se falava. Então, o trabalho nos dignifica. O trabalho não precisa necessariamente ser um peso, um fardo, uma coisa que vai... talvez o trabalho signifique isso para você hoje, mas é a sua visão sobre o trabalho. Tá? Você pode encontrar outras formas de trabalho ainda. Nesse vídeo eu vou contar para vocês que pode ser fonte tanto de atender a suas necessidades fisiológicas que a gente viu na pirâmide, né, de comida, de segurança, de ter uma renda que mantém as suas contas, que sabe que você não vai ser expulso da sua casa, que você vai pagar o seu aluguel. A realização pode ser trazida através da satisfação profissional, né? Então, seu físico e o seu emocional, o seu financeiro, tudo isso pode ser construído através da sua carreira. Portanto, vale a pena você
dedicar tempo para você construir ou reconstruir, por mais que você esteja no fundo do poço, a sua carreira, tá? Ainda um outro motivo, conseguir ser o esteio da família. Ainda nesse vídeo, eu vou te contar a história de vida de uma amiga minha, que ela teve o diagnóstico de esquizofrenia, né? É uma doença psiquiátrica. Ela sofreu, inclusive, algumas internações, né? Teve que ser isolada da família para um hospício, né? Ela superou. Ela brigou contra a doença, depois ela fez as pazes com essa condição, mas ela aprendeu a conviver com ela e hoje, adivinha quem sustenta a família dela? Ela, porque houve uma revirada na vida dela e o marido dela precisou ser sustentado por ela. Mas você vai saber um pouquinho mais daqui a alguns minutinhos quando eu contar a história dela. Fica comigo. E se você está gostando desse vídeo, pausa um pouquinho. Você gostou até agora? Então clica no like e no gostei aqui embaixo e compartilha com outras amigas que estão também precisando sair desse fundo do poço, do desânimo e resgatar a força de vontade que existe dentro de cada mulher e retomar a sua carreira, tá bom? Agora, como fazer na prática? Gente, chegou a hora de papel e caneta. Quem já me segue aqui no canal já sabe, eu sou professora, fui professora 10 anos no Brasil, professora universitária, então eu amo dar aula. Então, hoje, parte das minhas aulas são aqui no YouTube. Então, eu quero que você traga uma caneta, uma cadernetinha, ou um papel, um post-it, o que você tiver agora, tá? Se não tem hoje, próximos vídeos que você vier assistir aqui do canal, traz sempre seu cadernetinha para você anotar, porque são dicas fundamentais que você vai aprender aqui, tá? Então, vamos para as 3 estratégias para você, mãe, recomeçar a sua carreira e resgatar a sua força de vontade e a sua dignidade. Estratégia 1. O seu problema pode ser a sua solução. Como assim, Ju? Vamos pegar o caso dessa minha seguidora que respondeu essa pesquisa. Qual era o problema dela? Falta de dinheiro para comer. Então, ela está no limite da sobrevivência. Situações de limite, gente, seja físico ou emocional, eles podem nos levar a exercitar a nossa resiliência e a busca por uma solução. Gente, para que vocês entendam o que eu estou falando aqui, eu não estou querendo dizer que é bom sofrer, né? Que ninguém deve procurar vangloriar-se de sofrer, de passar necessidade física, de não ter o que comer, não é isso. Mas a psicologia mostra que ninguém sai da zona de conforto quando a gente não tem uma força maior. E essa força maior para sair da situação, entre aspas, estável, confortável, né? Sair da famosa zona de conforto, ela pode ser movida pelo sonho muito grande, né? Um propósito de vida, ou pela dor. Ou seja, para a gente ir em busca de uma solução, a dor de permanecer dentro dessa situação de conforto, seja um relacionamento estável, mas é doloroso porque é abusivo, por exemplo. Uma profissão que não dá dinheiro, então tá me incomodando porque não tá pagando nem minhas contas. O desânimo de fazer o que tem que ser feito, você tá sentindo depressivo. Todas essas situações de desconforto físico, emocional, financeiro, ele tem que ser maior, mais doloroso para que você tenha força para quebrar a barreira e sair daquela situação. Então, é nesse sentido que eu estou falando que, às vezes, o sofrimento é o que empurra a gente, entende? Como eu já falei em outros vídeos, gente, a gente não pode se acostumar a ficar numa vida de merda só porque é quentinho. Eu não posso ficar num relacionamento ou numa situação financeira ruim só porque eu não sei como sair daquilo dali. Eu tenho que procurar forças para sair dali. E eu vou continuar explicando para vocês como, tá? Você pode agora estar se perguntando, tá, Ju, tá ótimo esse blá blá blá, mas eu quero saber qual a solução para a falta de dinheiro objetivamente, que é o caso dessa mãe. Vamos lá. 2 caminhos clássicos que não tem como você correr de: estudar e trabalhar. Não importa em que, não importa se for pouco no início, não importa se você vai ter que dar 2 passos para trás para dar 2 passos para frente. Não importa se você vai ter que dormir menos durante um tempo na sua vida. E eu vou linkar aqui no vídeo, no final, o episódio 22, em que eu conto como a minha mãe conseguiu achar tempo para estudar, mesmo com todas as coisas contra ela, tá?
Não importa se você vai ter que pedir ajuda a alguém para ficar com seus filhos. O que importa é que você precisa achar tempo e organizar o seu tempo para estudar e trabalhar. Esse é o caminho clássico e inevitável para você reconstruir a sua carreira e ter todos os benefícios que eu falei no início do vídeo. E se você quer se inspirar, eu vou colocar para vocês a história da Joyce, que eu vou colocar o link na descrição. A Joyce trabalhava o dia todo e ela fazia supletivo à noite, porque ela atrasou os estudos, né? Precisou trabalhar desde muito cedo para sustentar a filha. Mãe solo, foi mãe aos 15 anos. E aí ela achou uma pessoa, no caso dela foi a mãe dela, que ficava com a filha à noite, depois de ela trabalhar o dia todo, para que ela, nesse horário da noite, ela pudesse estudar. Sacrificou passar um tempo sem ver a filha? Sim. Sacrificou conviver com a filha durante a noite e passar o dia todo fora de casa? Sim. Mas ela fez esse sacrifício para ela e a própria filha ter um benefício a longo prazo, né? Só que ela sofreu um grande trauma depois. Ela perdeu a sua filha numa abordagem policial quando a sua filha, a Mônica, tinha 23 anos. Ela parou? Não. Ela vivenciou luto, ela vivenciou a dor da revolta, ela ficou presa naquela situação, mas ela conseguiu quebrar a barreira da dor e hoje a Joyce está fazendo o curso de assistência social. Uma mulher nascida na favela, uma mulher negra, uma mulher com a filha que foi assassinada, fruto do preconceito, ela está se reinventando por meio do estudo e do trabalho. Então você escuta essa história da Joyce, prepara o lencinho porque é extremamente emocionante, mas vale a pena você ouvir, tá? Sobre estudar, gente, eu coloquei também na descrição do vídeo vários links de entrevistas com depoimentos de pessoas que criaram cursos online em áreas consideradas, entre aspas, menos nobres, tá? Eu vou contar um pouquinho mais para vocês mais para frente, mas eu coloquei não só duas pessoas que conseguiram fazer cursos online na área de manicure, que é o caso dessa minha seguidora, como na área de estética, na área de cabeleireiro, na área de extensão de cílios, enfim, várias áreas em que você não necessariamente precisa ter um curso superior, mas que você precisa estudar, se especializar, ser uma boa manicure, ser a melhor manicure do seu bairro, ser a melhor manicure da sua cidade para você se destacar e ganhar um salário digno, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que você pode até sair da sua área, você que está, talvez, me assistindo aqui, você que tem me mandado essa pergunta, porque eu não identifico quem é a pergunta, porque eu não peço e-mail na hora e eu peço para a pessoa ficar à vontade, então eu não sei se você está conseguindo assistir esse vídeo, minha seguidora, mas você pode deixar de ser manicure e recomeçar do zero outra profissão que pague melhor, que foi o que você colocou na entrevista, mas nem sempre recomeçar do zero é o caminho. Você pode encontrar novas formas de fazer aquilo que você já gosta de fazer. Então, se você gosta de ser massagista, manicure, cabeleireira, invista e talvez aprenda novas formas para você escalar o seu negócio, para você ter mais clientes, para você evoluir, tá? Meu exemplo pessoal, eu era professora universitária numa federal, fui funcionária pública durante 10 anos e vim para o Canadá. Hoje eu continuo, ao meu ver, sendo professora, mas eu sou professora online, né? Eu produzi esses vídeos para vocês aqui no YouTube, eu me sinto dando aula para um grupo de alunos que eu não estou vendo agora, porque eu estou vendo a câmera. Mas eu sei que esse vídeo está atingindo cada vez mais pessoas e mulheres que estão se transformando. Tem o meu curso online agora, mas foi uma construção. Mas eu me vejo como professora, eu só não sou professora da UFPE, eu sou uma professora online no formato diferente. Então, às vezes a gente pensa que é sair da essência do que você gosta que vai ser a solução, e às vezes não é. É só achar novas formas de você exercer essa profissão que você, porventura, já goste, tá? Outra coisa, você vai ver que não precisa, né, ouvindo essas histórias que eu vou colocar para vocês na descrição de vários empreendedores, você não precisa necessariamente fazer um curso superior. Esse é um caminho clássico para subir a ladeira social, mas não é o único, tá? Esse caminho de estudar, por exemplo, foi o caminho da minha mãe, né? Ela veio de uma fazenda, pais separados, voltou a estudar, conseguiu fazer o curso de secretariado com a minha irmã pequena, né? Nesse mesmo esquema de trabalhar o dia inteiro e de noite para a faculdade. Pensou em desistir da faculdade, porque ficava pensando, minha filha, eu vou passar 4 anos sem ver minha filha direito, só vejo no final de semana, sai de casa, ela está dormindo, chega, ela está dormindo. Gente, mas são sacrifícios que ela passou. Depois de 30 anos de carreira, adivinha quem investiu no primeiro negócio da minha irmã?
sócia investidora? Foi minha mãe. Adivinha que foi a minha primeira sócia investidora nesse meu negócio hoje aqui? Porque eu passei 2 anos sem ganhar um centavo. Porque produzir conteúdo na internet é lindo, o povo acha glamuroso, mas a gente não ganha um centavo no início. Adivinha quem foi a minha sócia? Minha mãe. Por que ela conseguiu fazer isso? Porque ela não desistiu lá atrás, naqueles 4 anos de crise de maternidade. Minha irmã sobreviveu, cresceu e ela se tornou a investidora não só dos nossos negócios, mas também de muitas outras mulheres na nossa família. Então, a gente precisa entender, nossa carreira pode ser o nosso caminho de saída para uma situação de escassez. E os sacrifícios que você vai ter a curto prazo, de tempo de dormir, de tempo de acompanhar os seus filhos, você vai colher mais na frente. Acredite nisso, tá? Outra dica, gente. Para construir uma carreira, você também pode empreender, tá? Começar o seu negócio. Mas não se engane, tá? Não há caminho fácil. Sempre você vai precisar lembrar. Eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, o que significa eu vou precisar dedicar tempo e esforço. Gente, entendam, planta nenhuma cresce sozinha, concorda? Você precisa regar, você precisa afofar a terra, você precisa fazer uma série de coisas, dedicar tempo e esforço para que aquela planta que começa uma semente que parece insignificante, você precisa continuar até aquela planta crescer. Você não para de regar porque pensa, é só uma sementezinha, tá tão pequenininha, vou mastigar aqui, vou jogar fora porque isso nunca vai crescer. Não, aquela sementinha vai se transformar numa árvore, mas essa árvore só vai crescer, essa árvore carreira, se você acreditar que vale a pena investir tempo e esforço na semente, entende? E aí sim você vai colher os frutos. Então, a mesma coisa que uma planta, lembra dessa metáfora? Minha carreira é como uma planta, eu preciso regar para um dia colher os frutos. Pode ser que esses frutos cheguem mais rápido, pode ser que esses frutos demorem mais a chegar do que você gostaria, mas uma coisa é certa: sem estudo, sem trabalho, nunca você vai crescer na sua carreira, tá? Vamos para frente, gente. Dica prática. Eu vou deixar na descrição do vídeo histórias de vida, como eu falei para vocês, que foram transformadas pelo empreendedorismo digital especificamente. Para quem sabe você se inspirar nesses casos, é a primeira intenção minha, ou quem sabe fazer um curso online sobre estas áreas, porque todos esses empreendedores que eu vou colocar para vocês são infoprodutores, então eles têm cursos profissionalizantes, alguns deles, nessas áreas. E outros só ouvir a história deles, né, já vai ser inspirador, mas tem essas duas funções. Então, se você tiver algum interesse nessas seguintes áreas: maquiagem, manicure, cabeleireiro, extensão de cílios, estética, terapias naturais, vendas de joias pela internet ou massagem, vai e clica nesses links que eu vou colocar aqui para vocês, porque vai ser inspirador para você, tá bom? Estratégia 2. Diante de um problema, não desista de você, mas persista. Lembra daquela história que eu falei para vocês, da minha amiga que teve o diagnóstico de esquizofrenia? Pois bem, quando ela foi casar, a tia dela disse: nós precisamos fazer uma reunião com o seu noivo, com os pais dele, para falar da sua condição de saúde, porque a esquizofrenia tem um componente genético muito forte. Então, o psiquiatra sugeriu, por uma questão moral até, que fosse esclarecido sobre os riscos disso passar para futuros filhos, tá? Conversa feita, a família disse: não, eles se amam, eles querem continuar juntos, então nós vamos ter esse risco genético, mas a gente gosta muito dela, ele gosta muito dela também, vamos seguir em frente, vamos fazer o casamento. Casaram-se, tiveram um filho, que hoje é adolescente, amorosíssimo, estudioso, cuida demais da mãe e do pai, porque o pai, depois de um tempo, teve um problema de saúde, ele sofreu um AVC, ficou em coma, e adivinha quem sustentou as contas da casa? Essa minha amiga, que é cabeleireira e tem um salão numa casa, no que era originalmente a garagem da casa dela. Ela reformou com a ajuda financeira da época da tia dela, que patrocinou essa reforma, que ajudou a emprestar um dinheiro, não foi nem dado, ela disse: eu quero emprestado, que eu quero devolver a senhora. E ela fez a reforma desse salão dela, numa casa própria, porque ela já estava cansada de aluguel em aluguel, ficava mudando de lugar, a dona pedia a casa, ela devolvia a casa, perdia a clientela, perdia o ponto, etc. E aí, com
a compra da casa e com a reforma da garagem para transformar um salão, ela conseguiu crescer, porque a clientela foi ficando cada vez mais fiel, né? E ela se tornou uma das melhores cabeleireiras do bairro dela, uma referência. Então, hoje é essa minha amiga que sustenta o marido. Hoje foi ela que ajudou todo o processo de fisioterapia, reabilitação. Depois ele começou a falar, porque ele perdeu também a questão de habilidade, depois a habilidade motora de sair da cadeira de rodas e começar a caminhar. Ela é uma super mulher, super companheira dele, e ela que financeiramente conseguiu ajudá-lo a atravessar por essa fase de saúde, né? Então, gente, o que eu quero dizer? Não use diagnóstico de doença como justificativa para se paralisar. E veja meu vídeo anterior, que eu falo, que eu vou linkar para vocês no final desse vídeo, que eu conto um pouquinho mais de algumas histórias sobre isso, né? Então, se você não desistir da sua carreira, mas persistir, que essa é a estratégia 2, mesmo que você diminua o seu ritmo, mesmo que você tenha que se ajustar à sua condição de saúde, que foi o caso dessa minha amiga, mesmo que você tenha que fazer um ajuste financeiro, né, para poder fazer aquele curso que você precisa, mesmo que você precise passar menos tempo com seus filhos, porque você precisa fazer um terceiro turno para estudar, mesmo que você tenha que dormir menos para acordar 1 hora e meia antes dos seus filhos, que é o que eu faço para crescer no meu negócio digital, faça, não pare, mesmo que sejam pequenos passos. O meu lema, gente, que vocês podem agora pegar a caderneta de vocês e escrever, ou um papel, ou um post-it, é: não precisa correr, mãe, mas precisa continuar caminhando, mesmo com pequenos passos, tá? Estratégia 3. Peça ajuda de alguém que possa te estender a mão para sair do fundo do poço. Vou colocar para vocês um link aqui embaixo, contando a história da Alex, da série chamada Criada, que está disponível no Netflix. Eu não vou contar muito, primeiro porque a gente está perto do nosso tempo do nosso vídeo de hoje, segundo porque eu não quero dar spoiler. Assista a história dela e você vai ver quem foi que no último episódio da temporada estendeu a mão para ela, para que ela conseguisse sair. Foram 2 mulheres em particular que aparecem em vários lugares da trama, que são as 2 mulheres que Alex... As mais inesperadas, não era amiga, não era prima, não era nada, elas tinham outras relações com ela, mas foram essas 2 mulheres que Alex literalmente segurou na mão e disse: pelo amor de Deus, me ajuda a sair desse relacionamento abusivo. Ela tinha um marido que bebia muito e ele nunca tinha batido nela, mas ele fazia abuso emocional ou psicológico com ela. E isso fez com que ela passasse por uma série de traumas, junto com outras questões pessoais com a mãe dela, e ela acabou desenvolvendo o que a gente chama de estresse pós-traumático, síndrome do estresse pós-traumático. Então foi o fundo do poço da Alex, mas ela conseguiu sair desse fundo do poço, da falta de ânimo, da falta de força de vontade, do adoecimento, e o que fez ela sair foi porque ela pediu ajuda de 2 mulheres que estenderam a mão para ela para sair do fundo do poço. Assista essa série chamada Criada, que foi filmada aqui, onde eu moro, no Canadá, e você vai ver como é possível você aprender a sair. Então, você precisa achar essa pessoa. Nunca se isole completamente na sua tristeza e no seu desânimo. É o que eu quero dizer aqui. Né? Quando a minha seguidora diz: Ju, me ajuda a não desistir, e eu te peço que não desista de mim, por favor, eu digo a você, minha mãe, eu não vou desistir de você. Mas você também não pode desistir de você. Então, se você encontrou em mim um caminho, continue se inspirando, seja bem-vinda, continue assistindo esses vídeos do canal, né? O YouTube é gratuito, só precisa de internet, um Wi-Fi, num lugar que você possa ouvir esses vídeos, se reabastecer, ver esses vídeos de histórias inspiradoras que eu vou colocar aqui embaixo, né? Mas você precisa também olhar para o seu lado e pensar: ok, além da Ju, qual é a outra pessoa que pode me ajudar a sair desse fundo do poço? Olhe para o seu lado, não se isole na sua dor e pense: quem é que pode estender a mão para eu sair desse fundo? É uma amiga? É uma prima? É uma patroa? Como a Zica de Assis, da Beleza Natural, fala, né? Que eu também coloquei aqui no exemplo da vida dela. É uma sócia, é uma parceira de negócio, uma amiga que você diz: amiga, eu preciso sair disso aqui, mas eu não consigo começar esse negócio sozinho, que foi o que eu fiz. A minha prima, que é minha sócia, foi ela que me segurou a mão quando eu disse: Beto, eu tô pensando em desistir porque eu não aguento mais, por uma série de coisas. E ela disse: não, você não vai desistir, não.
Como é que eu posso te ajudar? E ela começou a me ajudar do ponto de vista prático a fazer algumas coisas da produção de conteúdo e tal. Então, você precisa olhar para o seu lado e pensar quem pode te estender essa mão, tá? Dica extra: leia, escute, assista histórias de vida de pessoas que te inspiram, que vão te ajudar a retomar o ânimo para recomeçar. É uma coisa que eu sempre faço, tá? Todas nós, gente, temos momentos de fraquezas, mas se você alimentar a sua mente, que é aquilo que constrói a realidade, ouvindo, lendo histórias de pessoas que venceram na carreira, apesar de tudo, você começa a acreditar que você também pode. Então, fique atento ao que você tem escutado, porque a nossa visão do mundo ela é construída a partir daquilo que a gente começa a acreditar que é possível ser feito, tá? E agora, para a gente ir para o fechamento, vamos revisar nossas dicas de hoje. 3 estratégias para recomeçar a sua carreira e resgatar a sua força de vontade e dignidade. Primeira estratégia: o seu problema pode ser a solução. Estratégia 2: diante de um problema, não desista de você, mas persista. Estratégia 3: peça a ajuda de alguém que possa te estender a mão para sair do fundo do poço. E agora o grande finale, a nossa querida pedidora de abraços que acompanha a gente aqui nos vídeos. Então eu queria, aqui de onde eu tô, mandar um abraço quentinho para você que está assistindo esse vídeo agora, você mãe que me respondeu essa pesquisa. Espero que esse vídeo chegue a você também e que você abrace outra mãe, que você se sinta abraçada por mim e que você volte a acreditar que você sim é capaz de recomeçar, de resgatar o seu ânimo e sua força de vontade. E eu quero depois que você me mande um e-mail ou faz aqui nos comentários como é que você está, como é que você se transformou, tá bom? Um beijo grande para vocês, abraços quentinhos aqui do Canadá e até o próximo vídeo.